Amados, boa noite. Que bênção estarmos unidos e juntos à providência divina. Vamos cada vez mais nos dedicando com presteza aos estudos da obra da codificação espírita. E a benfeitora Joana de Ângeles, ela fala de uma forma linda, e eu vou repetir. Ela fala: levanta-te, sacode o dos teus pensamentos e a lamentação e a preguiça. Sai de tudo isso e semeia a luz e o amor. Ela que diz, não? Então, oi Marcos Serafim, boa noite, querido, boa noite a todos, a nossa família. E então, vamos completando nossos propósitos de estudos, porque eu sempre lembro vocês, estudar não é tão bom, mas nós estamos juntos, e essa junção nos fortalece muito, muito, muito. E nós temos que estar cada vez mais atrelados aos ensinos do Consolador prometido. Porque vemos tantas disparidades, confusões, desacertos, choros, doenças, e não vamos entendendo dessas problemáticas em nossas vidas. E precisamos de alguém que nos empurre e explique por que passamos por tudo isso. Oi, Marcos, já falei boa noite, filho de Araraquara. Silvia Carline, boa noite, querida. Rose Cantarim, boa noite, boa noite. A nossa família vai juntando. E então, vamos lá. Que Jesus abençoe você, abençoe todos os seus familiares, ilumine o seu lar, o seu trabalho, as pessoas que te cercam, seus pensamentos, suas atitudes, que assim seja. Então, vamos para o Livro dos Espíritos. No livro 3, nós estamos no capítulo 2 e hoje nós vamos falar da segunda lei, a lei de adoração. Então, pensa comigo, antes de entrarmos no livro. Mas desde a sua infância, de cada um aqui, quando vocês estudavam história, então falava assim que os índios, quando os portugueses aqui chegaram, que veio lá o Pedro Vaz de Caminha e Monta Cruz e lá, os índios, eles já possuíam adoravam alguma coisa. O que eles adoravam? Porque é inerente à criatura adorar. E então, o que acontecia? Eles adoravam Tupã, a lua, o sol e assim por diante. Aí você vai para os egípcios, longe, 4.000, 5.000 anos, adorava Ísis, Osíris, Horus e etc. Então, essa colocação de adoração, será que está alto o som? Deixa eu baixar um pouquinho. Essa questão de adoração é inerente à criatura. Mas todos, e sempre, desde
que a humanidade existiu. Oi, Estela, boa noite, linda, e aos amigos queridos. Deixa eu baixar um pouquinho o som. Porque senão vai atrapalhar. Pronto, tá beleza. Tá baixado o som. E aí, então, vamos para essa obra fantástica. Lei de adoração. Objetivo da adoração. Primeira pergunta que o Kardec faz. Na 649. Em que consiste a adoração? Aí vem a resposta dos Espíritos. O que é adoração? O que é adorar? Você não adora o pai, a mãe, não, está falando de uma outra colocação. A resposta é: em que consiste a adoração? É a elevação do pensamento a Deus, que é essa criatura que nós não vemos, mas sentimos. Porque Jesus disse: sois deuses, nós somos criados por Ele. Então, é a elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, a nossa alma se aproxima dele. Então, hoje, você conversando um pouquinho com o Douglas pela manhã que ele esteve aqui, eu fico assim um pouco preocupada com tudo, porque é o seguinte, gente, uma pessoa convive com a outra só 8 anos e separa. Uma pessoa está tudo bonitinho, caminhando, não sei o que lá, começa a ver outras facilidades, também abandona tudo, entende? Aí o outro, então, dilapida os cofres do pai, o outro responde para a mãe, não respeita. Então, mas é uma coisa, por que tudo isso? Aí eu falo, é a falta de Jesus no coração e entender que existe uma criatura que é Deus, que é justo, é bom, sabe tudo, o que você tem que passar, sabe tudo. Só que nós, ao longo da existência, não fizemos a forma correta com eles, que é incutindo dessa parte da espiritualidade. E a gente tem aquela preocupação de tirar o melhor título, o melhor diploma, a maior... Você entende? Teríamos que refletir muito e trabalharmos os nossos filhos, os nossos netos, os nossos alunos. Essa colocação espiritual, Deus, colocação sobre Jesus, entende? Então, a parte da espiritualidade, porque não estamos falando para a pessoa ser espírita, viu, Marcos? Não. Nós estamos falando para a criatura ser cristã, que ela tem que trabalhar essa outra parte, a parte espiritual, para que ela tenha o relativo consolo de tudo, que tenha a esperança com todas as coisas que acontecem. Porque no primeiro embate já larga tudo. Por quê? Porque falta isso. Rosângela, querida, boa noite. Então, olha de novo, porque não podemos esquecer. Em que consiste a adoração? Não é adorar o Michael Jackson, a Ana Castelo, não é isso. Ó, é a elevação do pensamento a Deus. E pela adoração a Deus, você
se aproxima espiritualmente dele. Você vai aurir forças para as investidas da matéria, para o câncer que chegou, para a neuropatia nos pés, para o desencarne de um ente querido. É aí, não? Então, esse começo já estamos entendendo. Na 650, a adoração é o resultado de um sentimento inato ou produto de um ensinamento. Olha que coisa sensacional. Quer dizer, a adoração a Jesus, a divindade, a Deus, é uma coisa que nasce com a criatura? Ou ela é um produto, Vandereis da aula, ó Deus está vendo, ó Deus está vendo. O que é? Qual que é a fonte? Resposta. A adoração é um sentimento inato, como o da divindade. A criatura nasce já, entende? Criada por Deus, ela nasce já gostando dessa outra parte. E a consciência de sua fraqueza leva o homem a curvar-se diante daquele que o pode proteger. Por quê? Quando qualquer aflição nos atinge, não? Eu que passei por tantas agora, há mais de 25, 20 anos com meu marido. Oi, Douglas amado, boa noite, amor, boa noite. Então, se eu não tivesse essa sustentação em Deus, como que eu vou suportar? É difícil. Como que eu vou suportar? Então, presta bem atenção. A adoração é o resultado de um sentimento inato ou a gente aprende? Resposta: os espíritos. É um sentimento inato. Você nasce com isso. A consciência de alguma fraqueza leva o homem a curvar-se diante daquele que o pode proteger. Você pode perceber, qualquer colocação, Deus me ajuda, Deus me consola, Deus me protege, Deus comigo. E as pessoas que falam, mas eu não vejo Deus. Ah, então o seu filho, Jesus me socorre, Jesus comigo. E está muito bom, não? Então, na 652, pode-se considerar a adoração como tendo sua origem na lei natural, que é o começo de tudo? Resposta: a adoração está na lei natural, que é o resultado de um sentimento inato no homem. Por isso, ela se encontra em todos os povos, ainda que sob forma diferente. Vocês viram no começo, para começar em adoração, nós vimos ao longo da história os indígenas, falamos um pouco do Egito. Quem que eles adoravam? Ísis, Osíris, Horus. Akhenaton, um dos últimos faraós, foi o que acreditou no Deus único. Akhenaton, entende? E ele desencarnou muito cedo. Mas, por exemplo, na Roma Antiga, Deus do vinho, Baco, Deus da colheita, Ceres. Sempre o homem busca algo da espiritualidade nesse aspecto. Oi, Joana Lem, boa noite, linda. Então, nós precisamos, nós encarnados,
nessa caminhada, precisamos de usar e dessa forma inata em nós e confiar em Deus, adorar essa criatura. Sois deuses, podereis fazer mais coisa que eu faço. E quantos não fazem? E quantos não fazem? Mas tudo vai acontecendo de acordo com a vontade dele, né, Douglas? Você sabe do que eu estou falando, das nossas coisas. Então, é maravilhoso adorar. Então, por exemplo, se outro dia conversando com uma das pessoas, aí eu estou desesperada, sabe o que eu fiz? Eu acendi uma vela e rezei. Fez muito bem. Acredita que a vela traz luz? Faça. E eu não estou falando que aqui é só do espírita, não. Todas as religiões falam de Deus. Todas. Não importa qual. Se é Oxum, Oxalá, sei lá o quê, não importa. Tem que ter a credibilidade em algo superior, porque senão a gente não pode e não atravessa essa reencarnação um pouco de paz. Então, está aqui. Pode-se considerar a adoração como tendo sua origem na lei natural que nós já vimos. Ela está na lei natural e é um resultado de um sentimento inato no homem. Mas mesmo o bandido, mesmo aquele que matou, mesmo aquele que se podia, ele numa hora, o que eu faço? Ele tem que conversar. Então, vocês vejam que essa lei que o Kardec colocou para estudarmos é importante. E aí, ele coloca um item, adoração exterior. Aí você veja bem. Eu me lembro que quando menina de 11, 12 anos, para ir na escola Ângelo Martino, você veja bem, eu gostava de entrar na igreja católica aqui, a matriz, e via aquele santaiada linda. Não sei por quê. Então, sabe, a criatura busca. Eu pensei isso a hora que eu estava lendo esse texto. Falei, mas escuta, o meu pai espírita, maravilhoso, e eu entrando na igreja católica, ficando feliz de ver lá o santo, que bom, que bonito. Mas que energia fantástica tem todos os templos cristãos. E nós temos que aproveitar. Quem é católico vai no seu templo, quem é evangélico vai no seu, quem é espírita vai no seu, quem é da Umbanda, quem é Hare Krishna, não sei, gente. É um contexto tão lindo, tão grande, que quando eles procuram, são mais felizes. São mais felizes. Olhada, Andreoli, boa noite, linda. E a gataiada, como é que tá? Então, adoração exterior, porque tem pessoa que precisa ver a vela acesa para poder fazer a oração. Tem pessoa que precisa ver o santinho bonitinho ali, entende? E eu não tenho, mas já tive. Eu gosto aqui da minha parede, eu tenho Jesus, eu tenho Chico, eu tenho Eurípides Barçanufo, eu tenho o Dr. Flávio, ou eu tenho o Santo Expedito, por causa do meu marido, que é fã do Santo Expedito, Meimei, Sheila, Maria de Nazaré, Chico Xavier. Você entende? Mas está aqui. E aí, de vez em quando eu vou dar passo no meu marido, e ele não se concentra muito, falo, olha para Jesus. Entende? Você tem que ter despertar o sentido para fixar o pensamento naquilo lá. E tem pessoa que já venceu essa barreira, não precisa de nada. Não precisa de vela, não precisa disso, não precisa daquilo, não precisa de... São lembranças. Você tendo uma foto de Jesus, você olha para ele,
Oh, me socorre, me ampara, me ajuda. Entende? Nós estamos numa caminhada evolutiva linda, entende? E aí, vamos falar de adoração exterior. A adoração tem necessidade de manifestações exteriores, um pouco eu já falei. Não precisa. Mas quando a criatura ainda não consegue, faça. Hoje eu orientei uma menina para fazer isso. Você gosta? Acende a vela, põe o seu santo e reza. Mas aqui a pergunta é: a adoração tem necessidade de manifestações exteriores? Não. A verdadeira adoração está no coração. Olha que lindo. Está aqui dentro. Está na nossa alma. Está no coração. Em todas as vossas ações, imaginai sempre que um Senhor vos observa. Aqui, ele já quer fazer uma colocação. Além de Deus, veja bem, que vê tudo, que é soberanamente bom e justo. Mas o outro matou o outro, o senhor está falando que está bom. Não é que está bom. Ele vai ter a chance de se recuperar, o recomeço, entende? Então, veja bem, além disso, nós agora, eu não vejo nada, eu sempre explico para vocês. Mas o seu espírito protetor está com você. O meu também. Dando as puxadelas e dando as intuições, porque tem coisa que não está aqui. E eu vou falando, mas não é coisa minha, mas não é nada que eu estou vendo, Não. Então, veja bem. Tem necessidade de manifestação exterior? Não precisa. A verdadeira adoração está no coração. E em todas as nossas ações, imaginai que sempre um Senhor nos observa. É o seu espírito protetor. Porque, como disse Paulo, estamos rodeados de nuvens. Que são essas nuvens? São os espíritos. Aqui, não sei quantos desencarnados pode ser esclarecido e menos esclarecido. Então não importa. Importa que às vezes os menos esclarecidos se reúnem conosco numa prosa dessa, numa prosa do Sábado do Douglas, para melhorar-se. Graças a Deus, entende? E iluminados, eles vêm por nos auxiliar, para que estejamos numa comunhão de propósito positivo, que tudo vai dar certo, entende? Então, vamos em frente. Oi, Deise Maria, linda de Angra dos Reis, Rio de Janeiro, boa noite. Sheila Ricardo, São Paulo, boa noite, linda. Então, veja bem, a verdadeira adoração está no coração. Mas se nossos irmãos, pode ser quem for, precisar que esteja uma vela bonita, acesa, faça. Sintoniza, fica, entende? Não tem problema nenhum. Não? É o que usam tantas colocações religiosas por aí. Muito bem. Aí, na mesma questão está assim: a adoração exterior é útil, quer dizer, botar uma vela ali, e ali, ai, Nossa Senhora, ter os meus quadros na parede. O Douglas tem até do pai dele, que eu sei. Então, mas por quê? Por que essas fotos? Por quê? Gente, a nossa cabeça é tão ocupada com tanta coisa que é muito bom você
olhar e ver uma imagem de Jesus. Eu só não tenho Jesus crucificado, que eu tenho, aquilo me dá uma tristeza, mas ele bonito, ai, tem que ir, parará, vamos. Então está aqui, a adoração tem necessidade? Não, a adoração exterior é útil acender uma vela, é útil a fotografia? Vamos ver o que os espíritos respondem. Sim, se não é uma vã simulação. Se você põe à toa a vela ali, não adianta nada. Se você coloca a vela, a foto, uma honra, uma homenagem, vale. Então, está aqui. Sim, se não é uma vã simulação. Ela, essa adoração exterior é sempre útil para dar um bom exemplo, mas aqueles que a fazem apenas por afetação e amor próprio, e nos quais a conduta desmente sua piedade aparente, dão um exemplo antes mal que bom, e fazem mais mal do que pensam. Quer dizer, se você colocar isso que eu te falei, mas não está praticando a caridade e o bem, não adianta. O que adianta? Porque tudo é aquela regra, fora da caridade não há salvação, né, Douglas? Cada um segundo suas obras, né, é assim. Então, mas quando uma pessoa tem um cantinho na sua casa, com a santa, um negócio, tenha. Isso é bom. Não vai estar ali um espírito inferior do lado, não vai. Então tá bem entendido, A adoração exterior, ela é útil? Sim, quando bem usada. Quando a pessoa é piedosa, quando a pessoa é caridosa, quando a pessoa tem amor no coração. Pronto, gente. É simples. Mas o Kardec tinha que perguntar isso. E na 654, que é a última da noite, a pergunta é: Deus dá preferência àqueles que o adoram de tal ou de tal maneira? Uns precisam da vela, outros da foto, outros não quer nada, só o pensamento? A pergunta é: Deus dá preferência àqueles que o adoram dessa maneira, daquela maneira? Resposta dos espíritos. E a resposta é muito sensata. Deus prefere aqueles que o adoram do fundo do coração, com sinceridade. E como que você adora? Fazendo o bem e evitando o mal. Aqueles que creem honrá-lo por meio de cerimônias, mas que não trabalham, não tornam melhores os dias dos seus semelhantes, não adianta nada. Entende? Não adianta você ir no centro espírita 20 anos, vai, roda, e não pratica o bem. Acabou, está aqui. Se não fizer o bem, pronto. Porque para fazer o bem, o que acontece? Você evita que aconteça o mal. E aí ele continua. Aquele que não tem senão piedade exterior é um hipócrita. Quer dizer, fazer as coisas para aparecer. Não. Você tem que fazer com a alma. Qualquer pessoa, qualquer criatura vem na porta e pedir, está com uma receita do remédio, porque não pode comprar, e você não precisa contar para ninguém, autoriza a farmácia a dar. Gente, não é. Quando a pessoa quer mostrar que está fazendo a caridade, acabou. Não tem mérito nenhum. Porque aí entra o quê? A vaidade, entra o egoísmo, entra
a prepotência. Não, não. Então vamos lá. Aquele que não tem senão a piedade exterior é um hipócrita. Aquele em que a adoração não é senão uma afetação em contradição com a sua conduta, dá um mau exemplo. Porque todos nós, da nossa família espiritual aqui, católicos, espíritas, protestantes, evangélicos, sei lá o quê, o que aprendemos dentro daquela doutrina que você professa, você precisa exemplificar em atos de bondade, de atitude. E não adianta ficar só estudando e não praticar a caridade. Não adianta conhecer o que a Joana quer, o que a Amélia Rodrigues quer. Não. Pense o que o Chico fez e o que o Divaldo fez. Pensa. Então, e aí aqui o Kardec continua. Aquele que faz profissão de adorar o Cristo e que é orgulhoso, invejoso e ciumento, que é duro e implacável com os outros, ou ambicioso dos bens deste mundo, eu vos digo que a religião está só nos lábios, não está no coração. Isso é lógico, isso é lógico. Entende? Como Ibitinga, uma terra laboriosa, é uma terra solidária, é claro que tem várias instituições dependendo das religiões, não? Mas vamos trabalhar para ver uma criança bem nutrida, um velho amparado e assim por diante, fazendo a sua parte, sem alarde, sem nada, está tudo lindo. E aí, olha aqui ele fala, Deus que tudo vê dirá, este que conheceu a verdade é 100 vezes mais culpável do mal que fez do que o ignorante selvagem do deserto, e assim será tratado no dia da justiça. Se um cego, ao passar, derruba-vos, vós o escusais. Se é um homem que vê claramente, vós vos queixais e tendes razão. Então, ele fala, não pergunteis, pois, se há uma forma de adoração mais conveniente, porque isso seria perguntar se é mais agradável a Deus ser adorado em um idioma ou em outro. Não é isso. E eu vos digo ainda, uma vez, os cânticos não chegam a ele senão pela porta do coração. Vocês perceberam que na lei da adoração o que vale é aqui? O que vale é o coração. O resto de exterioridades e a música. Eu ouvi numa prosa, não sei de quem, viu? Vou lembrar já, que Mozart foi do William Wilkes, não sei. Mozart habita Júpiter pela elevação através da música, entende? Enquanto Hitler habita Plutão, porque praticou o mal. Mozart, Júpiter, num planeta mais elevado. Então, tudo tem que ser pela porta do coração. Paramos aqui, e aí nós paramos na 655. Tudo bem, fica para a semana que vem. Tudo bem? Lei da adoração é muito importante. Nós temos várias coisas para ver sobre isso. O valor da prece que estamos existindo está aqui. E mais para frente vamos para a lei do trabalho. E aí vamos para o nosso santo e querido Evangelho. E aí
é uma bênção em nossas vidas também. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no capítulo 16. Não pode servir a Deus e a Mamon, falou Jesus, não? E nós vamos ver um item que é sobre a instrução dos Espíritos, a verdadeira propriedade. Porque na semana passada nós vimos a desigualdade das riquezas. Por que um é rico e outro é pobre? Nós vimos isso daí. Hoje, a verdadeira propriedade. O que é importante para nós? E quem escreveu esse texto, olha, em 1860, através da mediunidade de alguém lá, junto ao grupo de Kardec, foi Pascal, Blaise Pascal. Uma criatura que viveu, olha, em 1623 e vai dar uma comunicação em 1860, uma psicografia. E essa que nós vamos ver agora. Quem que era esse homem? Esse homem desencarnou com 39 anos, Blaise Pascal, matemático, físico, inventor, filósofo, França, essa coisa toda, uma pessoa, uma personalidade. E ele nasceu em 1623, mas dá essa comunicação em 1860, não? Então, esse homem sensacional diz o seguinte: a verdadeira propriedade. Será que é a cana, as fazendas? Será que os bens materiais, os dólares? O que é? Qual que é a verdadeira propriedade sob a ótica espírita? Oi, Cleuzinha, boa noite, amor. O que será? E o Blaise e o Pascal vai dizer a verdadeira propriedade. O homem não possui de seu, senão o que pode levar desse mundo. Acabou. Você tem que fazer uma excelente trajetória, praticando o bem, vivenciando a luz, pondo paz no coração, fazendo o máximo que puder pelos outros, praticando o que vimos aí, a lei da adoração. Então tá aqui. Não vamos levar nada, nem a roupa. Vão escolher por nós, nem a roupa. E o que você vai levar? Aqui ele vai explicar. Então, o homem, ele fala, isso foi 1860, o homem não possui de seu senão o que pode levar desse mundo. O resto fica tudo, fica matéria. E o seu perispírito vai impregnado de todas as benesses que você fez. E não tem jeito de o seu pai, viu, Douglas, sua mãe, te ajudar. É você, são seus atos. Nem seu espírito protetor vai resolver o seu problema na partida. Tudo vai se resumir na sua trajetória nessa reencarnação. E eu acho lindo, família espiritual que está aqui, por quê? Porque todos estamos comungando do bem, todos estamos ouvindo alguma coisa para colocar em prática, se não estamos colocando agora. Ah, mas eu não tenho tempo. Mentira. Tempo é questão de preferência. Ah, mas dói meu joelho, o meu também dói. E daí, cura e vai trabalhar. Não tem jeito. Então, gente, já começa o Pascal já dando uma chamada em nós. O homem não possui senão o que pode levar desse mundo. Que bom isso daí, né, Rosângela? Né, Joana Lei? Você está vendo? O que, aí diz Pascal, o que encontra ao chegar
e o que deixa ao partir, goza durante a sua permanência. Mas uma vez que é forçado a abandonar o corpo, dele não tem senão o gozo e não a posse real. E é por isso que o Douglas vai trabalhar amanhã muito com a Joana, vai trabalhar a moralidade. Ouça amanhã o Douglas com a Joana. A moralidade, a transformação moral. Você tem que ter, eu sempre digo isso daí, você tem que ter autoridade moral, praticar o bem, não roubar ninguém, não mentir para ninguém. Para você, tá aqui, gente. O que nós vamos fazer? Vamos levar isso. Porque a gente pensa só no gozo terreno. O melhor carro, a melhor casa, a melhor comida, a troca de mulher, troca de marido. Está tudo errado. Não pode, tem que ter moralidade. Ah, mas fulano é fraco. Não, senhor. A fulano não é fraco. Ele é forte, porque ele domina as más tendências. Isso é a fortaleza, dominar as más tendências. Porque, Kardec disse, reconhece-se, agora é conosco, o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e a força que faz para domar as más tendências. Não pode comer? Não come. Não pode beber? Não bebe. Não pode drogar? Não droga. Não pode... Sabe? Moralidade. Vê amanhã, Joana, com o Douglas. Então, veja bem. O que possui, então, o homem? Fala o Pascal. Nada daquilo que é para o uso do corpo. Tudo que é de uso da alma é que vai levar a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Eis o que traz, o que leva e o que não está no poder de ninguém lhe tirar. O que lhe servirá mais ainda no outro mundo do que neste. Pura realidade. Pura realidade. E quando você vê as notícias, fulano roubou, fulano fez isso, fulano fez aquilo, comprou o outro, mandou matar. Não adianta. Vai ter que resgatar. Tudo que semear vai ter que colher. A lei é infalível. Se não dá nessa vida, vai ser na outra. E aqui está muito claro. Quem que tira de você a inteligência, seus conhecimentos, com as qualidades morais? Você não bebe, você não come demais, você não trai, você não usurar, você, como que fala? Pão duro, não ajuda ninguém. Entendeu? Porque isso vai ficar. Porque isso ajuda. Então, eis o que traz e o que leva, porque fica no perispírito. Então nós temos hoje, nós trazemos no perispírito nosso, cada um da nossa família, o que fizemos no anterior, fica lá. E agora é para uma melhora. A oportunidade da reencarnação foi dada, agora é para continuar. E aí diz assim, ele diz mais, dele depende ser mais rico em sua partida do que em sua chegada, porque é daquilo que tiver adquirido em bem depende da sua posição futura, de acordo com a nossa conduta moral nesta caminhada, vai depender se vamos estar bem no futuro, na pátria espiritual. Nós estamos semeando, amores, nós estamos semeando. E aí o Pascal continua. Quando um homem vai para um país longínquo, compõe a sua bagagem de objetos que têm curso nesse país, mas não se carrega
do que lhes seriam inúteis. Ele vai levar aquilo que é necessário para aquele local. Fazei, olha o que ele diz, fazei, pois, o mesmo para a vida futura, e fazei provisão de tudo o que poderá nela vos servir. Moralidade, caridade, o bem, espargir a luz. Não ficar reclamando para os outros, espargir a luz. Há pessoas, eu sei, às vezes tem uma preguiça de ouvir uma fala nossa, mas quanta coisa boa para alertar a nossa cabeça, para alertar a nossa consciência cósmica, não? Então, nós temos que fazer tudo agora aquilo que vamos levar. Ah, não é o dinheiro, não é a roupa, não é o batom, Vanderlei, não. Entende? Aí o Pascal diz, ao viajor que chega a uma estalagem, se dá um belo alojamento e se o pode pagar. Àquele que pode pouca coisa, se dá uma estalagem, um local menos agradável. Quanto aquele que nada tem, vai deitar sobre a palha. Assim ocorre com o homem na sua chegada ao mundo dos espíritos. Seu lugar ali está subordinado ao que tem, mas não é com o ouro que o paga. Não existe isso. Não se lhe pergunta, não vai perguntar para ele quanto dinheiro você tinha sobre a terra, que posição você ocupava, você era príncipe, operário, o que você era? Mas se lhe perguntará o que fizeste da sua trajetória. Eu fico até nervosa, sabia? Viu, Douglas? Eu fico nervosa, viu, Daisy? O que você fez da sua trajetória? Eras príncipe, operário? Não. E o que você fez da sua vida? Não se computará o valor dos seus bens, nem dos seus títulos, mas o que é importante? Qual é a verdadeira propriedade? A soma das suas virtudes é moralidade. Ora, a esse respeito, o operário lá pode ser mais rico do que um príncipe. Claro! Nós sabemos disso. Mas que bonito, né, gente? Eu fico imaginando que capacidade o Kardec teve para codificar a doutrina, se bem que orientadíssima pelo Espírito de Verdade, que eu creio ser Jesus, não? E para dar esse conhecimento para nós. Não adianta exterioridades mil, não. É o coração, você vai vendo uma coisa puxa a outra. Olha aqui, olha o que está falando aqui. E então, em vão, alegará que, antes da sua partida, pagou a sua entrada com ouro. E se lhe responderá: os lugares aqui não se compram, eles se ganham pelo bem que você fez. Tá cá. Por isso que o espírita, se não entender isso, pode cair fora. Porque fora da caridade não há salvação. Douglas, cada um segundo suas obras. Não, Daisy, tá vendo? A gente é bonito para saber isso daqui, entendeu? Porque todos vamos passar por isso. Todos. Vamos deixar a matéria e vamos. E aí? E aí?
Ah, como é que ficou, hein? Então, os lugares lá não se compram, mas se garantem pelo que você fez nessa trajetória. Muito que bem. Aí ele diz mais: os lugares com o dinheiro terrestre pudesses comprar campos, casas, palácios. Aqui tudo se paga com as qualidades do coração. Aí é que está a verdadeira propriedade. É o bem que você faz. É uma trajetória de luz. É uma trajetória de trabalho edificante. Porque nós temos que trabalhar para ganhar um pão. Muito bem, já tem o seu ganha-pão, agora você pode fazer junto com isso outras coisas. Não adianta acomodação, não adianta achar que já fez tudo, viu? Não adianta, não adianta, não. Aí ele continua assim. Então já estamos vendo que bate bem com o que estudamos no Livro dos Espíritos, coração. Sois rico dessas qualidades? Você é rico dessas qualidades do coração? Dessa colocação de moralidade, respeito e amor à família, aos filhos, genros, noras, netos. Se é isso, muito bem. Então, sois rico dessas qualidades? Aí eles dizem: sede bem-vindos e ide ao primeiro lugar onde todas as felicidades vos esperam. Veja bem, sois pobre? Ide ao último, onde sereis tratado em razão do que tendes. Quer dizer, pobre de espírito vai ser tratado, vai ser cuidado. O que aconteceu aqui? Epa, vamos ver aqui. De vez em quando acontece isso. De vez em quando acontece isso. Então, a oportunidade vai ser dada para tudo. Porque se você é rico dessas colocações virtuosas, moralidade, etc, 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 então vai ter felicidade, vai ficar lá com Joana e Amélia, estudar e etc e tal, e propostas de melhorar. Mas se é pobre de espírito, não fez nada, não aprendeu, então você vai ser tratado, cuidado, para quê? Retornar, reencarnar, para tentar aprender. Não é lindo? Pascal está de parabéns. E aí, nós deixamos para a semana que vem, o espírito protetor de Bruxelas continua essa fala da verdadeira propriedade. Gravemos, já está no coração. A prática incansável do bem. Primeiro no nosso lar, a nossa casa, as nossas crianças, nossos idosos, a falência dos filhos, dos netos, não sei. É tanta coisa, né, Douglas? O Douglas sabe que a gente conversa muito. E na semana que vem, a gente completa esse texto aqui, a verdadeira propriedade. Sim? Agora, vamos. Aí, peguei desse livro que a Carolina me deu, o livro chama Esperança, do Chico e do Emmanuel. E justamente essa página aqui, que nós vimos agora, eu quero ler esse trecho que é do Emmanuel e o Chico Xavier. Não posso deixar eles de fora, se entende? Oi, Marta Moura, boa noite. Leontina Morim, querida, boa noite. Olha o que o Emmanuel fala, moeda e trabalho, desse texto que nós vimos agora. A divina providência suscita ao coração do homem e o homem substancializa a caridade, transformando o dinheiro em pão que mata a fome. Já começou a falar de caridade, Aí, Emmanuel diz:
A eterna sabedoria inspira educação ao cérebro do homem e o ergue à escola, transfigurando o dinheiro em clarão espiritual que varre as trevas. É lógico, sem dinheiro você não pode comprar um uniforme para as crianças, né, Douglas? Que nós fizemos hoje. Então, veja bem, tem que ter dinheiro. O dinheiro é útil, claro, bem usado, necessário. E aí, o Emmanuel diz: não censures a moeda, que será sempre alimento de evolução. Ele está falando que é necessário, é preciso ter posses, possibilidade financeira para poder trabalhar na ótica do bem. E aí, ele está falando aqui, o Emmanuel, reflete nos benefícios que ela pode trazer. Quer dizer, a moeda, o dinheiro, reflete na ótica dele espírita. Ainda assim, para que ele aprendas todo o valor, se queres fazer o bem, não exija para isso o dinheiro que permanece na contabilidade moral dos outros. Mobiliza, arruma recursos que a infinita bondade te situa retamente nas mãos e ainda hoje, em algum recanto da viela, da rua perdida, ao ofertares um caldo reconfortante às mães infortunadas que o mundo esqueceu, perceberás que o dinheiro, convertido em cântico fraterno, te fará ouvir a palavra de luz da própria gratidão, em prece jubilosa. Moralidade, auxílio. Deus te ampare e abençoe. Então, ninguém está distante. E esse livro, ele vem tratando cada capítulo aqui do Novo Testamento, o Emmanuel vai colocando. Porque ninguém está falando aqui agora que não precisamos do dinheiro, da moeda. Claro que precisamos. Moeda e trabalho, nós precisamos. Tem ajuda, tem. Não tem ajuda também. Então tem que fazer isso aí, entende? Vamos orar. Graças a Deus, tivemos uma noite de júbilo, uma noite maravilhosa. Vamos orar. Sempre o seu copo com água, sempre o seu copo com água, sempre pensando no seu espírito protetor, fluidificando sua água, para que tenhamos uma linda noite. Vamos agradecer o dia de hoje e que tenhamos uma linda noite de sono e amanhã continuar. Deus, de amor e bondade, Jesus, o mestre, o amigo, o companheiro de todas as horas. Aquele que disse: eu ficarei convosco até o fim dos tempos, não é? Espíritos protetores de todos da nossa família espiritual. Amados benfeitores tantos que ajudam o nosso governador do orbe, Jesus, a trabalhar esse planeta e principalmente o nosso Brasil tão necessitado, mas o maior país espírita do mundo. Amados, muito obrigado por tudo que nos tem concedido. Muito obrigado pelo dom da vida. Essa caminhada nós pedimos, estamos juntos. Muito obrigado. Muito obrigado também pela família que formamos, de amores, de afetos e desafetos. É assim? Obrigado. Muito obrigado pelo lar, o aconchego, o porto seguro material. Muito obrigado. Muito obrigado pela nossa família espiritual linda,
os que vão ver agora e os que vão ver depois. Muito obrigado. Muito obrigado também, Jesus e amados, pelas pessoas que nos cercam. Quantos amores, os que cuidam da nossa casa, da nossa comida, que entrega remédio, que faz... Muito obrigado, obrigado por tudo. Muito obrigado. E nós, principalmente, muito obrigado pelo Consolador prometido, que abre as comportas da nossa mente e o nosso coração para entendermos as colocações da espiritualidade. Mas Jesus vem ter conosco, unidos em oração, com muito amor. Nós pedimos, amado Mestre, abençoai a todos e que a saúde se faça no físico, no perispírito e no espírito, Senhor. Abençoai. Abençoai os familiares de nossos irmãos amados que estão próximos, distantes, encarnados, desencarnados. Abençoai. Ilumina, Pai, o lar de cada um. Que seja um manancial de bênçãos, de paz. Abençoai. Abençoai grandemente as pessoas que nos cercam, que ganham o seu salário e nos acodem. Abençoai. Mestre, nesse instante em que todos estamos unidos em oração, cada um vai agora fazer-lhe um pedido. E se houver merecimento, claro, o Senhor acolherá. Então, enquanto nossos irmãos solicitam algo, nós oramos. Espíritos bem-amados, anjos de guarda, vós a quem Deus, em sua infinita misericórdia, permite velar pelos homens, sede nossos protetores nas provações da vida terrestre. Dai-nos a força, a coragem, a resignação e inspirai-nos tudo que é bom e reprime nossas inclinações para com o mal. Que a vossa suave influência penetre a nossa alma e fazei que reconheçamos que um amigo devotado está junto de nós, vendo os nossos problemas, participando das nossas alegrias. E vós, meu bom anjo da guarda, não nos abandoneis. Necessitamos da vossa proteção para suportar com fé e amor as provas que aprouver a Deus enviar-nos. E assim, amados, só podemos falar: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por essa noite com tantos esclarecimentos. Muita paz, meu carinho, meu respeito, meu amor. Fiquem com Deus, mas fique bem, reflita. Muita paz.